Amém, irmãos? Amém. Os irmãos estão aí ainda? Ou ainda estão cansados? Qual que é a fé que te anima? Existe alguma fé que anima? A sua fé é uma fé animada? É uma fé celebrada? É uma fé alegre? Como que é a tua fé? Se hoje alguém, vamos dizer assim, como diz o Josué Campanã no curso da Fazenda, pensa que você mora num prédio, como eu, lá no 11º andar, então você vai descer até o subsolo e ali entra um vizinho no mesmo andar, e ele pergunta para você, como que é a sua fé? Eu sei que você é crente, já vi, tem ali na porta do seu apartamento que você é crente, vejo lá no carro também tem uns adesivos lá, tem uma Bíblia lá para espantar os mal-olhados, então tem tudo isso, já percebi isso. A questão é, como que está a sua fé? Como que é a sua fé? O que você diria para ele? O que você diria a perguntar, olha, a sua fé está crescendo? Como está o crescimento da sua fé? Qual é o padrão de crescimento da sua fé? Ela existe um padrão? Ou é algo que, igual aquele hino que alguns conhecem, deixa a fé te levar, a fé leva você? Aquele negócio que, vamos vivendo dia a dia. Porque muitas vezes parece que nós vivemos a nossa vida, vivemos a nossa fé como se estivéssemos perdidos numa mata. Que nós estamos buscando simplesmente a sobrevivência. Chega no final do dia, glória a Deus, chegamos, mas aí tem a noite. Então você não vê a hora de chegar pela manhã. Quando você fala pela manhã, nossa Deus, graças a Deus, mais um dia. Muitas vezes nós não sabemos nomear a nossa fé, nós não sabemos nominar, nós não sabemos avaliar como ela está. Às vezes vivemos a vida cristã por longos e longos anos, mas nunca paramos para avaliar. Lembrando, Paulo teve por um tempo bem rápido em Tessalônica, passou ali uns momentos de dificuldade, onde foi perseguido, precisou sair correndo às pressas, vai para Atenas e ali fica algum tempo ali, porque estava fugindo para que aqueles irmãos não sofressem mais. Alguns já tinham sofrido, alguns já tinham morrido, e Paulo precisa sair às pressas de lá, para que ele nem todos os outros sofressem mais. Só que isso gerou algumas situações, isso gerou algumas questões. Primeiro, gerou que Paulo era um covarde, que Paulo tinha ido lá simplesmente para ganhar o dinheiro deles, e na hora que o bicho pegou, ele saiu correndo. Eles diziam assim para eles, está vendo? Olha, cadê o líder de vocês? Fugiram, não sabe o que está acontecendo, como que é. Então, nesse momento, Paulo não sabia de tudo que está acontecendo, mas ele decide, então, também mandar Timóteo lá, e Timóteo volta com algumas notícias, e é onde Paulo decide escrever a sua primeira carta aos Tessalônicos. E ali Paulo, no primeiro capítulo, ele elogia a eles tudo aquilo que estava acontecendo, porque Paulo começou a ouvir notícias dele, como Paulo ainda estava na região, Paulo começou a ouvir de tudo aquilo que eles haviam feito, e Paulo, não escrever a sua carta, ele escreve dizendo, olha, eu não fugi, não foi simplesmente uma fuga, foi uma questão que se eu não saia daí, vocês sofreriam. E vocês sabem que como nós agimos com vocês, nós agimos como homens de Deus, pessoas idôneas. Nós não pedimos dinheiro em momento algum vocês, pelo contrário, eu trabalhava para o meu sustento, mesmo que eu era digno disso. Quando nós chegamos aqui no capítulo 3, Paulo começa a falar, tanto que a gente fala aqui do capítulo 2, versículo 12, até o 3, capítulo 3, versículo 13, Paulo fala da saudade que Paulo tem deles. Paulo fala do desejo de estar com eles. Paulo fala do desejo de poder animá-los a cada dia. E se você ler depois com bastante calma o capítulo 3, você vai ver por vários momentos, Paulo menciona a sua fé, para que a sua fé não seja enfraquecida, para que a sua fé não seja roubada, para que a sua fé não venha a ser destruída. Paulo não está falando aqui da salvação, porque Paulo já tinha mencionado para eles no capítulo 1 da eleição, que Paulo já sabia que eles eram salvos, que eles já tinham reconhecido a Cristo. Mas o medo de Paulo era que eles desanimassem. Muitas vezes, irmãos, o inimigo da nossa alma não está simplesmente querendo roubar a sua salvação. Porque se você já tem, você já tem. Ele não pode te tirar, ele não pode tirar aquilo que Deus te deu. Ele não tem esse poder, aquilo que Deus te deu, a salvação que o Senhor te deu. Aquilo como nós comentamos hoje pela manhã, o que está consumado. O inimigo não pode mudar essa realidade. O inimigo não pode chegar lá e falar assim, eu vou desconsumar. Não sei se existe essa palavra, né? Eu acho que não, que ela fica meio estranha. Mas olha, eu vou anular isso aqui, eu vou reverter isso aqui. Não, o que Jesus fez lá está errado. Não tem isso não, vamos começar tudo de novo.
ele não tem poder para isso. O que está consumado, está consumado. O que está pago, está pago. O que está feito, está feito. Pronto, acabou, ele não pode fazer. Então, como ele trabalha? Ele trabalha no desejo de desanimar o povo de Deus, de enfraquecer o povo de Deus, de deixar você com aquela sensação que isso não tem nada a ver, que isso não tem problema, a vida é assim. E uma das principais preocupações de Paulo era com esses irmãos, era para que a fé deles não fosse... eles não entrassem num sistema de desânimo, não entrassem em algumas questões, mas será que vale a pena? Será que é isso mesmo? Olha, eu vou servir a Deus em casa mesmo, eu vou ficar deixa eu ficar no meu cantinho, deixa eu servir a Deus aqui, porque assim, Deus não é igreja, Deus não é nada, Deus está no meu coração, então eu vou viver aqui no meu cantinho. Paulo tinha essa preocupação, para que esses irmãos não pudessem, tanto que ele fala aqui no versículo 3, ele vai dizer, no versículo 2 ele diz, assim enviamos Timóteo, nosso irmão, cooperador de Deus no Evangelho de Cristo. Para quê? Para que Paulo envia Timóteo? Para que Paulo está mandando Timóteo? Paulo decide ficar só ele e Silas ou Silvano, decide ficar só os dois em Atenas, e decide por mandar Timóteo. Para quê? Para que ninguém seja abalado pelas tribulações. Não, voltando, errei aqui. Evangelho... Para quê, em primeiro lugar? Para fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé. Ânimo na fé. Qual que é a fé que te anima? Qual é a fé que traz ânimo ao teu coração? Qual é a fé que vale a pena ser vivida? E Paulo aqui, para mim, em especial, ele menciona 3 coisas, ele deixa 3 características de situações que podem acontecer, ou melhor, que deve acontecer, para que possamos ter uma fé viva, uma fé firmada em Cristo e uma fé que nos anima, uma fé que faz a diferença na minha vida. Amanhã é segunda-feira, será que a sua fé faz algum efeito no teu dia a dia? Eu não sei de repente o que você vai enfrentar no teu trabalho essa semana, mas independente do que você possa enfrentar, do que possa acontecer, da mensagem de WhatsApp que você vai receber essa semana, da notícia que você vai receber essa semana, qual impacto a tua fé tem em cima disso? Qual impacto a tua fé faz? Qual a transformação ou qual a atitude ela nos leva? Porque às vezes nós simplesmente agimos e depois falamos, eu nem pensei em negócio de fé. Olha, o negócio veio assim com um turbilhão, veio igual um trator meio doido, desbarranqueirando, despengando tudo de lá assim. Ó. Ih, rapaz, quando eu vi, eu nem lembrei que eu era crente, eu simplesmente tomei uma atitude. Eu tinha que tomar, não deu para pensar. Mas fé não é algo que eu penso. Fé é a essência da minha vida. Cristo não é parte da minha vida mais, Ele é a minha própria vida. Então Paulo começa a declarar que a fé que nos anima, ou a fé que nos traz ânimo, a fé que realmente vale a pena ser vivida, é uma fé que gera preocupação. É uma fé que gera preocupação. Quais são as suas preocupações? O que te trouxe preocupação essa semana? A sua fé em algum momento parou para você pensar assim, falar, rapaz, a minha fé. Aí quando você pensa, a minha fé, você continua, né? A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Você parou para pensar nas preocupações da fé? Ou de repente a fé é aquele presente que você ganha. Um dia eu comprei uma bolsa, né? E o cara falou, vem um brinde. Falei, maravilha, um brinde. Aí veio o brinde. Aí eu olhei para o brinde, para cá, para lá, falei, o que eu faço com esse negócio? Eu tinha comprado uma bolsa de campo, falei, vai vir alguma coisa relacionado. Aí eu mandei mensagem, esse negócio aqui serve para quê? Ele falou, não sei, veio o que dá. Eu falei, isso não é brinde. Eu pendurei lá, tá lá. E depois que as crianças pegou e brincou, sabe Deus o que foi. Sabe aquele negócio que você pega e fala assim, é aquele negócio que a gente acha na rua, você fala, eu não sei o que. Alguém aqui é assim? Mas algum dia isso aqui vai servir para alguma coisa, eu vou levar para casa. Aí você deixa lá. Lá em Minas é muito, a gente não joga nada fora, porque em algum momento é uma tampa de uma garrafa. Você fala, para que você vai guardar? Ainda não sei, mas um dia eu verei. Né? Até usa biblicamente. Mas essa questão, às vezes a nossa fé é algo que nós pegamos e deixamos de lado.
né? É igual, de repente, como qualquer um do instrumento que está aqui. Às vezes eu venho, ele é mais, penso eu, que o Chicó e os meninos usam mais instrumento domingo. Não dá para ficar, apesar que tem uns que durante a semana ainda toca, mas nada como assim, não, vou fazer um louvor, não. Chega em casa, põe lá no canto. Quando você precisou, você pega de novo e vai utilizar. Não é algo que te gere uma preocupação, não é algo que te gere um exercício em cima daquilo. E às vezes a nossa fé tem isso, tem disso. Porque, irmãos, uma coisa que eu entendo muito claro e sempre entendi isso, que fé não é algo que se vive sozinho. Uma fé que se vive sozinho não é fé. É simplesmente um pensamento positivo, é simplesmente o desejo de fazer alguma coisa. Fé não se vive sozinho, fé é para ser transmitida a cada dia. Paulo havia anunciado o evangelho a esses irmãos. Paulo havia falado de Jesus. Paulo havia, com 30 dias ou um pouco mais, mudado a forma de viver daqueles irmãos, ao ponto deles estar sendo perseguidos, da casa deles estar sendo invadidas por homens e sendo espancados, sendo saqueados, fazendo um monte de situação. Não dava para Paulo agora simplesmente, não, olha, a minha parte eu fiz. Eu anunciei o evangelho. Agora essas questões é eles e Deus. Eu não tenho nada a ver com isso. A minha parte eu fiz, sinto muito pelo que aconteceu, nós somos simplesmente, estamos aí. A fé que gera preocupação é aquela fé que nos leva a tomar decisões em prol do outro. É uma fé que nos tira de um olhar simplesmente para nós e começa a ser como um ventilador, sabe, olhando, peraí, como que a minha fé pode ser útil? Porque a minha fé não é algo simplesmente para mim. Não é simplesmente uma vacina que eu tomo e tem utilidade só para o meu organismo. Não é um remédio a qual eu estou tomando que faz parte só, que serve simplesmente para o meu organismo. Não dá para falar, eu vou tomar um remédio e ver se você melhora. Sabe, eu vou tomar aqui uma amoxicilina aqui e vamos ver se dá resultado aí para você. Não, para você não vai fazer nada de diferença. Agora a fé não, a fé é algo que nós tomamos para nós. Ela não pode, não deve fazer efeito só em nós. Ela precisa ser transmitida, ela precisa ser vivida além de nós. E foi a mensagem do pastor Marcos de Jorge no último domingo. De ser igreja só dentro das quatro paredes está errado. E aqui nós vemos Paulo. A fé que Paulo tinha em relação àqueles irmãos, em tudo aquilo que ele estava fazendo, era algo que estava incomodando muito Paulo. Porque Paulo não sabia como eles estavam. Paulo só estava ouvindo notícia. Então ele vai dizer no versículo 1, por isso, lembrando que ele faz uma continuação, dizendo que eles são a coroa dele, que eles é a alegria, ele vai dizer, por isso, quando não podemos mais suportar, Paulo está dizendo, olha, eu estou num estágio que eu não consigo mais suportar, por não saber notícias de vocês, por não saber como vocês estão, por não saber como está a fé de vocês. Eu não tenho mais condições, e quando você vê na linguagem de hoje, traz uma expressão muito maior sobre isso, dessa preocupação que Paulo tinha. Então, essa preocupação de Paulo, ele falou assim, deixa eu orar para ver se isso passa. Eu vou orar, porque eu acho que não é de Deus, não, deixa eu orar aqui, Deus tira essa preocupação. Eu sei que o Senhor está cuidando, eu sei que o Senhor está zelando, então, Paulo não. Paulo prefere desfazer a sua equipe, que até então era ali os três principais, Paulo, Timóteo e Silas, ou Silvano, que em Tessalonicenses vai chamar ele de Silvano. Então ele falamos o seguinte, olha, fica nós dois aqui, Timóteo, vai lá ver o que está acontecendo. Nós não podemos ficar sem notícia daqueles irmãos. Até poderia ter havido uma discussão, mas eu sou importante aqui, a gente tem obra para fazer aqui. Fala, não, olha, pelo bem-estar daqueles irmãos e também pelo nosso bem-estar, pelo nosso bem-estar de ter notícia, vamos abrir mão do nosso bem-estar momentâneo. Então Paulo decide enviar Timóteo e Timóteo vai. A questão que nós precisamos pensar e avaliar, essa semana que passou, você e eu nos preocupamos com a fé de quem? De quem que eu parei? Como que está a fé de fulano? Como que está a fé de ciclano? Será como que ele está? De repente, de pessoas que nós anunciamos o evangelho, de repente, de pessoas que nós estamos trabalhando junto, de repente, pessoas que nós temos exercido algum trabalho. E Paulo diz aqui no versículo 5, ele dizendo, olha,
eu mandei Timóteo até vocês para saber o que estava acontecendo. Eu queria saber o que estava acontecendo, e primeiro também para que a fé de vocês não fossem roubadas, não fosse tirada. Por que Paulo está fazendo isso? Ele vai dizer no finalzinho do versículo 5, tornando inútil o nosso esforço. Falou, eu fui aí, anunciei o evangelho, fiz o que tinha que ter feito, e agora isso não pode ser inútil, eu preciso preservar isso. Mas muitas vezes nós estamos muito felizes, simplesmente, olha, a minha parte eu fiz. Quem diz? Quem diz que a nossa parte está feita, está executada? A nossa parte só vai estar executada quando nós pudermos dizer como o Senhor Jesus. Pai, na minha mão, nas tuas mãos, na minha não, né? Mas nas tuas mãos eu entrego meu espírito, vamos para a glória. Aí eu posso dizer que encerrei. Uma fé que fica, né, aquela fé que só fica sentada, sossegada, maravilhosa, orando, de repente jejuando, entregando o seu dízimo, fazendo tudo aquilo que um bom crente faz. Oh, que maravilha! Mas é essa fé que Jesus nos chamou para viver? É essa fé que Jesus chamou de muitas vezes precisar mimarmos pessoas para fazermos? Darmos cargos para as pessoas para que elas possam continuar? É esse tipo de fé? De pessoas que de repente só trabalham para o Senhor quando é conveniente. O shopping hoje vai estar chato, né? Hoje não tem também, Série B não passa no domingo mesmo, então estou tranquilo, então dá para ir para o culto. Agora, segunda-feira, terça e quinta não marca nada, porque aí tem um compromisso sério. Muitas vezes a nossa ida na igreja não é movida pela fé, por uma fé movida a trabalho, mas simplesmente movida por um prazer. Hoje eu estou cansado, né? Tem online. Irmãos, eu sei idade, para mim o online foi muito bom, pandemia. Hoje, para mim, só muitas vezes é um atraso de vida. Porque hoje de manhã nós não tivemos online, a igreja estava, olha, tinha muito mais pessoas que tem aqui agora. A igreja estava lotada pela manhã. E peço perdão aos irmãos, eu não acreditava que teria tanta gente. Eu não acreditava. Me surpreendeu. Muito, muito. E eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que aqui estavam. Sei que alguns não puderam estar, que estavam em compromisso, viajando. Mas é o intuito da igreja. Isso é muito gostoso. Mas o que eu quero dizer é, se eu tenho uma fé, e essa fé não me move para nada, para que ela serve? Para que ela serve? Salvação você já tem, já podemos começar a orar, Senhor, podemos orar como algum dos profetas, Jonas em especial. Senhor, eu não tenho mais o porquê estar vivo, porque eu não tenho prazer em fazer nada, eu não quero compartilhar a minha fé, eu não quero viver minha fé, a minha fé é para ir para o céu. Se a tua fé não tem gerado preocupação, reavalia a tua fé, reavalia a tua fé. Pastor, mas eu tenho tanta preocupação com o seu trabalho. Claro, o seu trabalho é muito mais importante que a tua fé. O teu trabalho é muito mais importante do que Deus. Mas pensa, Paulo também trabalhava, Paulo fazia os seus trabalhos a fazer. Ele era um fazedor de tendas, ele tinha o seu sustento. Ele tinha as suas questões. Mas ele para tudo para avaliar como é que estão os irmãos. Como é coisa de mineiro, né? Como estão os irmãos lá em Tessalônica? Eu preciso saber, não dá para ficar dessa forma. Timóteo, vai lá e nos traz notícia. Vai lá e vê como que está esse pessoal. Irmãos, é essa fé que nos motiva, essa fé que mexe com o nosso coração. Porque eu não consigo, muitas vezes, olhar para cadeiras vazias e ver de repente irmãos que passam 2, 3, 4, aí é mais fácil. Você viu que fulano está sumido? Não seria mais fácil você entrar em contato? Não seria mais fácil você exercer a tua fé? Oh, aconteceu isso, olha, precisa resolver isso. Oh, precisa conversar lá, mas não é mais fácil a gente também fazer? Começar a colocar a nossa fé em ação? Tira a sua fé da prateleira. Ela é muito bonita ali, né? De vez em quando vai lá, passa um paninho, não sei se hoje usa ainda, mas antigamente usava um famoso óleo de peroba. Quem conhece o óleo de peroba aqui? Os mais novos não, né? Hoje eu mostrei para as crianças aqueles filmes da Kodak, lembra? Quem lembra daquilo, né? Aquilo aquilo era maravilhoso. Você tirar foto naquela dúvida, será que ficou boa, será que não ficou, será que não ficou? O de 12 fotos não dava não, porque era crise. Tinha que comprar muito, porque se perdesse algumas,
São algumas coisas, então assim, fé não é algo para ficar guardado. A fé é algo que vai gerar movimentação nas nossas vidas, que vai gerar preocupações nas nossas vidas, que eu vou olhar para o próximo e falar, peraí, como que o meu próximo está? Independente de igreja, independente de qualquer situação, eu quero saber. E Paulo vai demonstrar essa preocupação com eles do versículo 1 até o versículo 5. Do versículo 6 até o versículo 10, nós vemos uma fé que ela tem prazer em fazer prestação de contas. Sabe, uma fé que tem prazer aonde as pessoas tomam conta da minha vida. Uma fé onde tem alegria de quando as pessoas estão preocupadas comigo. Uma fé onde as pessoas querem dar relatório de como está. De pessoas que a fé é de onde as pessoas perguntam, e aí, como você está? Qual foi a última vez que alguém te perguntou, e aí, como está a sua vida espiritual? Como que está o seu tempo de oração? Você tem conseguido orar? Qual é a média da sua oração? Você tem lido a Bíblia? Qual livro da Bíblia você tem lido? Qual foi a última vez que alguém te perguntou isso? Será que esse ano alguém te perguntou isso? Mas aí a pergunta também é, qual foi a última vez que você fez isso com alguém? Perguntou isso para alguém, para o filho, você está lendo a Bíblia, sujeito? Tem orado? Qual foi a última vez que nós temos realmente buscado essa prestação de contas? Paulo buscou, Paulo mandou Timóteo, e Timóteo voltou com a prestação de contas. E aqueles irmãos não ficaram dodói com isso. Paulo quer saber como vocês estão. Porque Paulo está com medo, de repente o inimigo vem e mine a fé de vocês. Que o inimigo venha e enfraqueça vocês. Que o inimigo possa realmente tirar o ânimo de vocês. Eles falam, não, vamos falar para Paulo que nós estamos firmes aqui. Continuamos a batalha, continuamos indo. Fala, e Paulo manda dizer que está com saudade de vocês. Eles falam, nós também não vemos a hora de estar com Paulo. E quando Paulo ouve essas notícias deles, não vem como tirando um peso sobre a vida dele. Pelo contrário, em vez de ele se preocupar em tirar um peso, ele se preocupa em ter alegria por aqueles irmãos, por tudo aquilo a qual Deus estava fazendo na vida dele. Ao ponto que Paulo vai dizer, olha, nós estávamos tão preocupados com vocês, que a nossa vida estava difícil. Agora, quando Timóteo chegou, a partir do versículo 6, ele fala, agora Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor de vocês. E ele vai dizer, então, que alguns momentos de dificuldades, alguns momentos de preocupação, ele lembrava da fé desses irmãos, e essa fé trazia alegria. Ele fala, olha, a fé de vocês está nos dando sentido de vida, está nos dando vida. Será que tem alguém que hoje você pode parar e pensar assim, poxa, quando eu olho a fé do irmão, está caminhando ali com o irmão, estou vendo a fé dele, poxa, como isso traz alegria ao meu coração, como isso traz sentido à minha vida. O que tem dado sentido às nossas vidas? E nós vivemos uma geração que nós não gostamos de prestar contas. Nós vivemos uma geração que nós não queremos que ninguém tome conta das nossas vidas. De pessoas que às vezes você vai comentar alguma coisa, aconselhar alguma coisa, e fala assim, sabe o que é, pastor? O senhor não entende. É que a situação é um pouquinho mais complicada. Eu falo, beleza. Não, pastor, isso aqui é diferente, não tem nada a ver não. Não tem nada a ver não, é assim mesmo. Pessoas que, não, olha, realmente isso aconteceu, mas sabe o que é? Às vezes a vontade de falar, não sei, não estou afim de saber, porque aí já vem, eu estou te induzindo a pecar de novo, porque eu sei que você vai inventar um monte de baboseira que não tem nada a ver com isso. Hoje nós não queremos prestar contas. Nós queremos viver uma vida cristã solitária, de alguns dizendo assim, Deus me basta. Não, eu tenho Deus. Para que eu preciso de mais alguém? Então por que Deus nos fez viver em comunidade? Para que Deus nos fez viver em sociedade? Você já parou para pensar quem tem vigiado a sua fé? Quem vigia a sua fé? Fala, Deus, maravilha. Quantas vezes Deus já veio perguntar assim, já leu a Bíblia? E aí, isso aqui você precisa? Irmãos, quando eu falo de vigiar a nossa fé, somos nós. Você tem vigiado a fé de quem? Zelado por quem? Eu falo assim, irmão, como é que você está? Estou preocupado com você. Estou, vendo você está meio distante. Quem vigia a sua fé? E de quem você tem vigiado?
Quem te ajuda na caminhada, irmãos, porque a vida cristã é igual ao povo de Israel, de altos e baixos. Tem dia que nós estamos muito bem, achando que, olha, Jesus pode voltar, que agora eu vou para o céu de primeira classe. Tem dia que você fala assim, olha, dependendo, acho que eu consigo ir lá no compartimento de cargas. Tem dia ali, conforme não, eu vou agarrado na asa, né? Tem dia que eu falo assim, olha, que o ônibus, que o avião atrase. Sabe aquele que você está indo para o aeroporto, você fica orando, Senhor, que atrase, Senhor, que atrase, Senhor, que atrase. Aí já tem um monte lá te amaldiçoando, né? Falando, meu Deus do céu, esse negócio que não sai, esse negócio que não sai. Aí quando você chega lá, só está você feliz porque atrasou. Aí às vezes a nossa fé está assim, Senhor, que atrase, Senhor, que atrase. E nós vivemos isso, irmãos. Quem te ajuda na sua caminhada? Quem é a pessoa hoje que você pode dizer e declarar, olha, a minha fé está fraca. Olha, a minha fé está meio que um barco, parece meio que a deriva. E será que se nós ouvíssemos de alguém hoje, como seria a nossa reação? Se alguém hoje no final do culto, depois de tudo que eu estou falando, fala, preciso falar com você. Fale, rapaz, olha, o pastor falou, a minha fé está feio o negócio, complicado. Qual seria a nossa reação? Irmão, pelo amor de Deus, está amarrado isso em nome de Jesus. Repreende isso da sua vida, filho. Você está doido? Você vai perder sua salvação desse jeito, infeliz. Você para com esses negócios. Ou não, você fala, meu querido, vamos orar. E de repente você traz a pessoa de canto aqui e fala, e ore com ela. Leve o nome e ore todos os dias. Senhor, não permita que a fé do meu irmão seja enfraquecida. Não permita que meu irmão desanime. Irmãos, a fé que nos anima é essa fé. Que nós conseguimos ver que a nossa fé ela tem utilidade. Que eu posso ter pessoas que me ajudam e posso ajudar outros. E é o que Paulo faz com esses irmãos tessalonicenses. Porque o capítulo 2 é um capítulo totalmente voltado às preocupações de Paulo com os tessalonicenses. Paulo está literalmente preocupado com eles, com tudo aquilo que poderia estar gerando e acontecendo com eles. E parece que às vezes nós vivemos numa geração onde isso ficou fora de moda. Na realidade, a fé ficou fora de moda. Porque estão tudo tão. A fé que nos anima é uma fé que gera preocupação, uma fé que nos tira do nosso aconchego. É uma fé, como eu disse, já fiquei sabendo de alguns aí, é uma fé que te acorda de madrugada. Quem é que acordou de madrugada nesse período aí? Deixa eu ver se a minha oração está boa. Ixi, preciso orar mais, hein? Tem alguns aí já. Ora mais, Senhor, em nome de Jesus. Acorda esse povo essa madrugada, Deus. Ali pelas 3, em nome de Jesus, essa fileira aqui, às 3. Essa aqui tem mais gente, umas 2 da manhã. Essa aqui, essa 4, tá bom? Tudo cara de pau, já acordar 4 para trabalhar, né? Sabe, irmão, mas é isso, eu acordar de madrugada, eu ouvi de alguém essa semana, isso, eu acordei de madrugada, 3 da manhã, sabe assim, pô, e os olhos estatalados, e nitidamente, vá orar, e de repente vem já nome de pessoas, missionários, Ucrânia, tantas pessoas da nossa igreja, que de repente você sabe que está passando por problemas, estão vivendo situações. Aí você fala, puxa, que alegria, a minha fé está em processo, a minha fé está se movendo, a minha fé está fazendo diferença. Aí tem dia que acorda, né, e você começa a repreender, Deus, em nome de Jesus, eu preciso dormir, Senhor. É 3 da manhã, às 4, eu tenho que acordar para ir trabalhar, Senhor, no nome de Jesus. Repreenda essa falta de sono. Deus está falando, você está repreendendo eu que te chamei. Eu que te chamei. Sabe, irmãos, porque isso é ser igreja. Isso é viver o amor de Cristo. Onde eu não consigo olhar para um outro irmão passando por uma dificuldade e fazer que isso não é comigo. Como eu disse hoje pela manhã, que o seu pecado me atinge. O meu pecado te atinge, mas a tua oração me atinge. O teu compromisso com Deus me atinge, me abençoa, a tua bênção me abençoa. Sabe, nós precisamos ver isso, e Paulo tem isso, e estamos falando, irmãos, Paulo. Sabe quem é Paulo? É o apóstolo. Um cara que escreveu a maior parte do Novo Testamento, um ícone. E ele fala que ele estava preocupado com os irmãos ali de Tessalônica.
E ele para tudo, vai lá, Timóteo, ver como eles estão, porque eles estão trazendo preocupação ao meu coração, eu quero notícia deles. Mas não era notícia de como eles estavam, se estavam comendo, se estavam trabalhando, não, Timóteo, eu quero notícia da fé deles, como que a fé deles estão. Porque o inimigo, irmãos, por mais que nós não falamos, o inimigo é real. O inimigo é real. O inimigo está nos bombardeando a cada instante. E às vezes nós queremos achar que isso não acontece com a gente, irmãos, acontece. Quantos não acordam de repente pela manhã, assustado, cansado, com sonhos sem nada a ver, ou até durante o dia? Irmãos, é uma batalha. E é uma batalha que você não pode lutar sozinho. É uma batalha que você não deve lutar sozinho. Sabe por quê? Porque você tem uma igreja. Você faz parte de uma igreja. A fé que nos anima é uma fé que vale a pena prestar contas. Porque eu quero, sim, olhares sobre a minha vida. Eu quero olho grande sobre a minha vida. E de preferência, quanto maior, melhor. Para que quando eu possa falhar, quando eu possa estar indo para errar, quando eu possa estar caindo por alguém, aí não, filho, aí não. Faz isso não, vem para cá. Ah, não, mas é porque não vem aqui, vamos orar para Deus pedir confirmação, vamos pedir confirmação a Deus. Não vai por aí, não. De pessoas que nos alertam. De pessoas que nos alertam e que nos tiram daquela situação. De pessoas que quando nós chegamos na igreja, em qualquer outro momento, através de celular, WhatsApp ou encontro, nós podemos conversar sobre a nossa situação. A fé que nos anima é uma fé que vale a pena ser compartilhada, tanto nas suas lutas como nas suas vitórias. O que Paulo mais vai declarar nesse capítulo é o desejo de estar junto com esses irmãos, porque a fé é algo que nós gostamos de compartilhar, ou pelo menos deveríamos gostar de compartilhar. E essa fé, quando ela é compartilhada, ela nos leva a crescer. O Gui sempre fala sobre isso, né, do culto de quarta-feira, agora o culto de sexta. Como é gostoso que às vezes a gente não sabe de nada dos irmãos, agora quando a gente divide ali nos grupos, e aí, qual é o seu pedido? Ah, eu quero orar por isso, quero orar por aquilo, quero orar por aquilo outro. Você fala, ah, maravilha. Aí você conhece, aí na outra semana você faz com outra pessoa, você vai conhecendo as pessoas e vai orando. Então você está em casa, poxa, o irmão compartilhou isso, quero orar por ele. E essa semana, na quarta-feira pela manhã, aconteceu, né? A gente estava aqui, aí eu falei com as irmãs que estavam no meu trio ali, no trio da unção, né, orando, falei, olha, eu vou extrair hoje alguns sisos aí, e olha, que a gente fica meio que assim, espera até domingo, tá? Ah, não, vamos orar, maravilha. Aí o siso é muito ruim de arrancar, né, perigoso, né, não sei o quê. Falei, irmão, por isso que eu estou pedindo para orar, tá? Aí é só na sopinha, não sei o quê. Falei, irmão, ore. Em nome de Jesus, depois de quarta-feira hoje que eu consegui almoçar, mas graças a Deus, você almoça com medo, né, tudo mais. Mas aí foi gostoso, porque uma dessas irmãs que estava orando comigo, na quinta-feira de tarde, ela me mandou uma mensagem. E aí, pastor, extraiu, como que o senhor está? Está bem? Faz repouso, tá? Eu falei, aí você sabe, você fica tão assim, você quer... Tá. E é tão gostoso isso, porque isso é ser igreja, irmãos. E às vezes, a gente é falho nisso, não estou colocando só para os irmãos, mas me colocando também diante disso. Que nós possamos pensar nisso, que nós possamos pensar nessa questão, a nossa fé tem nos feito crescer, os nossos relacionamentos, as amizades que nós temos, tem nos levado a um crescimento da nossa fé. Se os nossos relacionamentos que vivemos hoje não tem nos levado a um crescimento pela fé, não vale a pena ser vivido, não vale a pena ter tipo de relacionamento, porque é desse modo, Paulo vai dizer, desse modo que Deus dará força ao coração do seu povo. É quando nós compartilhamos a nossa fé, que Deus nos dá força. Paulo diz a esses irmãos que mesmo longe, eles estavam juntos pela fé, ligados pelo mesmo pensamento, pelo mesmo desejo de crescer em Cristo. Paulo vai colocar para esses irmãos que o desejo de estar com eles, o desejo de estar junto, de habitar junto, iria trazer crescimento. E Paulo diz, olha, quando eu estiver com vocês, eu vou acrescentar na fé de vocês. Eu vou ensinar mais sobre vocês. E a pergunta que a gente tem, será que temos crescido? Será que a fé que você tem vivido até o dia de hoje é uma fé que vale a pena ser vivida? Essa fé tem trazido ânimo para a tua vida? Essa fé traz ânimo para o teu lar?
Essa fé traz ânimo lá onde você trabalha? Essa fé tem realmente tido efeito prático? Ou ela simplesmente é simples um adereço? Eu tenho Jesus, e como eu tenho Jesus, então eu tenho fé. Como eu tenho Jesus, então eu tenho fé. Mas e? Cadê? Sabe, nós precisamos ir com urgência de uma fé palpável. De que você possa ver essa fé na vida de outros. E ver a sua fé também sendo transmitida a você através de outros. Possamos pensar nisso. Quero convidar você a fechar os teus olhos.